Fala pessoal, tá começando mais um PandaCast aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou o Felipe. Sou o Léo. E hoje a gente tá com um cara que ele é responsável por ajudar os players do dropshipping a terem mais desempenho. Ele é psicólogo e é o nosso querido Bruno Vieira, cara. Obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer ter você aqui, mano. Cara, eu que agradeço. Não é um prazer, é uma honra estar do lado de vocês dois. É nóis. Duas feras do mercado, uma empresa que eu admiro muito. Isso mais nada. E, pô, que legal a gente poder ter esse bate-papo de Até que enfim, né? Até que enfim, verdade. Depois de vários ajustes de agenda, deu certo. Boa. Então, pra gente dar início, como que você começou na sua trajetória como psicólogo e, principalmente, como que você chegou no digital? Fê, é interessante essa pegada, porque de um tempo para cá as pessoas estão muito questionando, né, o porquê psicólogo, como que você chegou nisso. E eu adoro essa questão porque faz com que, primeiro, a gente volte a apostar nos estudos. Eu falo muito para as pessoas que eu cuido. O estudo é um diferencial. Por mais que as pessoas hoje não acreditem, por mais que dentro do meio do digital as pessoas falam, para que estudar e tudo mais? Se eu não tivesse estudado, eu não estaria aqui. Sim. Então, isso é um passo. E dentro do que você faz, quando você estuda, independente se você vai seguir aquela linha, ele vai te dar um grau de maturidade, de entendimento diferente. Até porque a gente tem que lembrar que a gente mora no Brasil. Então, isso é muito importante. O Bruno começou como psicólogo em 99. Então, só um pouquinho de tempo. Eu nem era Não é boa. Faz só me lembrar que eu tenho já meus 47 anos, muito bem vividos. Porém, lá atrás a gente não sabia nem que existia o digital. O digital, realmente, ele é relativamente novo. Nós tivemos esse boom de pandemia para cá, que a gente evoluiu praticamente aí em 2, 3 anos, 10. E eu vim numa crescente que eu fui fazer algumas especializações e a última que eu fiz foi na psicologia do esporte. E, num certo momento, dentro do esporte, eu percebi que os empresários, as mulheres dos jogadores ou marido das jogadoras, não sei o quê, eles eram os blogueirinhos, né, os influencers. E esse meio começou a me deixar encucado. Pô, o que é isso que está surgindo? O que é essa novidade da internet? E eu comecei a participar de alguns cursos, de alguns eventos. E quando eu fui ver, eu estava totalmente inserido. Porque eu percebi que a pessoa realmente hoje que trabalha no digital ou com o digital, ela performa. Tanto quanto um atleta. Só que ela performa de maneira diferente. Não de uma maneira física, e sim mental. A qual exige muito mais. Porque o que completa o atleta? O que é o diferencial do atleta de alta performance? A inteligência emocional. É aquele 2% que faz com que ele tenha uma visão diferente das coisas, o tal mindset, e que coloca ele sempre num patamar diferente. E o digital, ele faz muito isso. E daí eu comecei a fazer essa associação, comecei a me inserir dentro do digital, tal que quantos eventos a gente não se encontra, quantos lugares a gente está junto. E, cara, foi apaixonante. Eu comecei 1, 2, 10. Recentemente até eu fiz um quadro em casa dos últimos 6 meses só de crachás de eventos. De eventos. Eu vou até lançar essa, depois eu vou postar, vou mandar para vocês. Cara, eu não tinha noção de quantos eventos eu já estava indo. É isso que eu fiz nos últimos 6 meses. E daí eu falei, cara, é um mundo de alta performance total. Quem realmente quer chegar lá. E não só o mundo do digital, como das empresas que começaram a surgir, como a Cartpanda, que lida com esse pessoal. Vocês têm que estar antenados em tudo. Vocês têm que performar pra caramba. Porque só performa, na teoria, quem anda com quem performa. É muito difícil esses dois mundos. E existe características de ansiedade e tudo mais. Então, eu comecei no digital, já faz um tempinho, mas exatamente por essa vertente. Top. Tipo, então você foi procurando, assim, ou coincidentemente alguém, tipo, procurou você que fazia isso? Ou, tipo, você se inseriu nesse meio mesmo? Foi um mix, né? Eu estava no meio do esporte e por conviver, como eu falei, com os jogadores, conviver com as pessoas, eu entendia o que as esposas ou as pessoas ao redor estavam fazendo e me chamou a atenção. Boa. E daí eu comecei a estudar. Ainda não tinha muita coisa aqui que eu falo Brasil, então você vai procurando e eu fui ver que já tinha gente fazendo isso, os mais antigos, né? Já estavam atuando. E eu falei, cara, esse meio é interessante. E daí você começa a ir atrás, e a vantagem da internet é essa, você tem acesso a tudo, praticamente. E daí eu adorei, e hoje eu posso falar que eu atendo mais de 100 pessoas que atuam no digital com resultado, e pessoas que começaram do zero e hoje têm um nome muito forte. Legal. E essa questão ainda de você atuar com a galera que tem muito desempenho e quer sempre mais e mais, é uma dúvida mais pessoal minha, assim. O pessoal se preocupa muito em ter resultado e alinhar isso com muito desempenho, né? Trabalhar é o que a gente fala de forma inteligente.
trabalha de forma inteligente também tem esse quesito de você ter muito tempo para fazer aquilo e você conseguir ter resultado com aquilo. Você vê que a galera hoje tá muito preocupada e que lá na frente pode gerar um problema para ela? Só pensar em resultado? O legal é que o Fê dá umas perguntas assim. Ele fez a lição de casa bonitinha. Bom, uma das características maiores de quem performa, independente de estar no digital ou não, é a ansiedade. Existem estudos que mostram que a pessoa que realmente performa, ela vive um quadro de ansiedade. A gente tem que lembrar que existe a ansiedade boa e a ruim. Eu tô falando da ansiedade boa, aquela que vai te mover, que traz dopamina e tudo mais. A questão do tempo, ou até do acesso às questões que as pessoas do digital acabam tendo, é muito parecido com um jogador de futebol. Eu vou relacionar ao futebol que fica mais fácil. Geralmente são pessoas, no começo, que vêm de uma classe social um pouco mais baixa, ou que não teve tantas oportunidades, e de repente ele desponta. E ele se dá muito bem. É a mesma trajetória do jogador. Não tinha qualidade de vida, morava num lugar tão desprivilegiado, né, não privilegiado, não sei o que, de repente ele começa a ter muita grana. Isso é um fator que hoje me acende várias luzes de como melhorar essa questão, porque a pessoa é aquele sistema do ser e ter. Eles acabam tendo, mas eles não têm a essência que é o ser, então eles se perdem. Então, aqui de novo, eu falo muito em estudos porque é legal a gente trazer dados. Né? Existem estudos que mostram que quem ganhou na loteria ou quem recebeu heranças grandes ou pequenas, geralmente depois de 5, 10 anos perdem tudo. Por quê? Porque elas têm, elas não são. E isso que eu trago muito forte pro digital, essa inserção. O porquê você está fazendo aquilo, como você vai galgar. E o tempo que você citou, ele é muito importante em todas as vertentes. Para mostrar que o tempo tem que ter uma consistência, o seu tempo ele tem que ser realocado tanto para o trabalho como para você também. E isso, num primeiro momento, é muito difícil, porque a pessoa relaciona o tempo só com o trabalho. E eu falo que até tanque de guerra precisa de manutenção. Não é porque você é robusto, fortão pra caramba, que você, se não tiver um tempo para você, você não vai dar uma rateada, vamos dizer assim. E isso é um desafio que eu tenho gigantesco com as pessoas que eu cuido. Porque eles não aceitam num primeiro momento. Porém, quando eles entendem, aí não param mais. Que vê que acaba trazendo uma melhora contínua, assim. É porque, a galera fala assim, vou começar um negócio pra ficar rico. Você tem que se tornar um rico primeiro, tipo, na sua cabeça. Então, a gente vê, principalmente no nosso meio aqui do marketing digital, que a galera tem essa sede, mas às vezes não vê propósito no que tá fazendo. E aí acaba se perdendo na questão do dinheiro, né? Então você acha que a galera tem que buscar primeiro uma mentalidade vencedora, assim, no caso dela, saber os propósitos, metas e objetivos, para depois ela querer de fato se inserir e jogar todas as suas energias, o seu tempo? Eu acredito que isso pode andar em paralelo. Não precisa ser isso primeiro. Eu brinco muito em relação a essas plaquinhas. Eu não sei se está pegando aqui, mas essas plaquinhas que estão aqui na frente, aí, agora sim. Essas plaquinhas são sonho de consumo. Né? Porque mostra realmente, evidencia, eu cheguei, eu tive, eu não vou lembrar agora na sequência que tá aqui, mas cheguei em 1 milhão, cheguei em X milhões, não sei o quê. O ego, é o ego, né? E aquela frase que infelizmente é uma grande verdade, que o ego não paga a conta, que o ego não te evidencia da maneira correta, é uma verdade. A pessoa precisa entender, eu conquistei essa plaquinha, mas agora o que eu faço para manter? Porque conquistar, num primeiro momento, é um passo realmente difícil, mas manter é muito mais. Com certeza. Verdade. E é aí que vem as pessoas, porque é onde vem vários gatilhos. Eu já fiz o meu primeiro milhão, eu já fiz o meu X milhões. Ok, mas como você mantém isso? Porque depois que você aprende, raramente você vai querer retroagir. E aí entra os processos depressivos, aí é onde entra aquela questão de que, eu fiz e agora não consigo mais. Aí vem N situações que hoje realmente me preocupa muito. E, de novo, eu faço questão de pontuar isso porque quem ajusta essa mentalidade raramente vai cair nesses gatilhos. Então, são cuidados hoje que eu tomo e é interessante porque raramente a gente fala desse assunto. Eu vejo, com certeza absoluta, você já viu muito disso, tem muita gente que não tem nada e começa a ganhar muita grana. Você às vezes já deve ter acompanhado, pessoa que tava com você, começou a ganhar muita grana, sumiu, não quis mais fazer e talvez voltou quando não deu mais certo. Ou quando perdeu tudo, né? Quando perdeu tudo. Então, o que você acha, que você vê, assim, que você pode dar de dica, às vezes, pra galera que tá tendo, tá começando, tá tendo resultado, pra, se manter, pé no chão e tal? Uma das coisas mais importantes é a gente lembrar que o digital, ele vive de ondas. Né? O digital não vai acabar, como algumas pessoas falam, está saturado. Eu faço a seguinte analogia.
salão de beleza, barzinho, aqueles barzinhos de bairro, tá saturado? Todo mundo fala que tá, mas toda hora você vê num quarteirãozinho abrir mais um salão, abrir mais um barzinho, porque o cara abre já no intuito de falar o seguinte, eu vou ser o melhor. Então ele não é preocupando quantos tem. O digital ele é muito parecido com isso, mas o digital ele vive ondas como tudo. Você tem que saber surfar essas ondas. Sim. Uma hora você vai estar numa onda grande, uma hora você vai estar numa onda pequena. Se você souber fazer esse equilíbrio financeiro e de inteligência emocional, você surfa todas as ondas. O que acontece normalmente é que a pessoa só quer onda grande. Sim, sim. E daí quando vem a onda pequena, essa não é pra mim, essa não é pra mim. Só que muitas vezes pode vir uma sequência de 5 ondas pequenas e uma grande. Se você não souber aproveitar essas 5 pequenas, você não vai surfar grande. Sim. Real. Então essa é uma analogia cintura, que eu faço, exatamente. Essa é uma analogia que eu faço que assim, cara, tá fazendo, tem aquela reservinha, tem não sei o que, educação financeira. Sim, sim. Porque poucos têm. Até porque Bem muitas vezes não tiveram acesso, muitas vezes porque são novos. A gente tá falando de um pessoal que normalmente tá começando com 16 até 14 anos. Sim, tem bastante. Então vem aquela questão, poxa, o que uma pessoa, um adolescente literalmente de 16, 17 anos, tem de experiência de vida? Ele pode ser inteligente pra caramba, que eu não tô questionando, ele pode ser um prodígio em um monte de coisa, mas ele não tem vivência, ele só tem os seus 16, 17 anos. Sim. E daí o cara fala de empresa, ele fala de equity, ele fala de valuation. Cara, eu olho e falo, meu Deus, como que ele tá falando de tudo isso se ele não tem nem maturidade para algumas coisas? Nem experiência, às vezes, né? Daí, de novo, de vida, porque acesso à informação, todo mundo tem. Sim. Agora, muitas vezes ela é rasa. E aí é onde começa a diferenciar, eu falo que os meninos dos homens, né? Ou as meninas das mulheres. Então, isso é como que a gente tem que pensar bastante. Da questão na prática também, porque hoje o YouTube, o Google e diversas comunidades acessibilizou todo mundo ter conhecimento. Então, tipo, você pega a pessoa que ela só viu aquilo de forma, tipo, por cima e não tá imersiva naquilo, ela pode falar, mas ela não sabe como funciona toda a parte estrutural daquilo na prática. E você tinha comentado sobre desempenho, e a gente vive numa sociedade do desempenho. Tudo bem que a gente pode considerar que é um nicho da sociedade, o marketing digital, que ainda é muito pequeno perto de tudo que a gente tem para atingir. Então, se você for parar para ver e pensar nessa galera, muitos tomam Venvance, o pessoal se entope de coisas só para ter performance, foco. Você acha que a longo prazo, tipo, pode ter riscos à saúde da pessoa? E por que é tão importante profissionais como você estarem imersivos com essa galera aí? Tá, vamos deixar uma coisa bem importante para todo mundo saber. Psicólogo não prescreve. Tá? Então, nós, psicólogos, independente da especialização, eu tenho psicofarmacologia, mas a gente não prescreve. Por que eu fiz? Porque eu queria entender exatamente essa questão dos medicamentos, das drogas. Medicamento é uma droga. Quando alguém chega para mim e a gente começa a perceber, e ele fala que toma qualquer nootrópico ou até antidepressivo, né, e coisas do tipo, eu tomo um certo cuidado, porque muitas vezes a pessoa está utilizando isso para um gatilho. Então, assim, ele não está tomando de maneira correta. Ele não foi no endócrino, no psiquiatra, num médico para poder falar assim, você tem déficit de atenção, tá? E detalhe, o déficit de atenção é déficit que é o TDAH, ele é déficit de atenção e hiperatividade também. Existe só esse, né, o Hzinho da hiperatividade que as pessoas esquecem dele, só fala do déficit de atenção. Então, se você toma um medicamento para o que realmente você tem, perfeito. Quando você usa qualquer medicamento para ser um gatilho, ele não é bom. Porque ele vai realmente te dar um up, como eles acreditam que exatamente naquele momento. É como se fosse eu tomasse aqui um energético. Ele vai me dar aquele gás, só que ele tá me consumindo. E a hora que ele acabar, como é que fica? Esse efeito compensatório, exatamente, muitas vezes eu fico pior. Então, esse efeito que as pessoas falam, nossa, eu produzi pra caramba, muitas vezes ele não é real. Porque ele produz pra caramba, mas o tempo que depois ele não produz é muitas vezes maior. Se você metrificar, que eu adoro essa palavra, entendeu? Você vai ver que, na média, ele não produziu tanto. Mas ele vira um gatilho. Então, assim, eu só vou produzir se eu tomar tal coisa. Eu só vou fazer. E isso faz com que o seu organismo não produza tal substância. Faz várias coisas que lá na frente vai cuidar muito. Até uma possível dependência, dependendo do que a pessoa tá falando. Até porque esses remédios, para quem não sabe, quando você não tira do dia para noite, existe um desmame. A pessoa que toma remédio indicado, quando vai diminuir, quando vai parar, ele diminui a fração. Vai fracionando, vai diminuindo para zerar. O que o cara fala? Ele toma aí 1 mês, Venvance X, para ficar fazendo propaganda aqui, ou tal remédio, e de repente ele para. Daí ele fica uma semana na cama. Daí ele me liga. Bru, tô em depressão. Bru, não consigo produzir. Bru, cara, pô, lógico.
Daí o que eu tenho que fazer? Procura um médico, faz isso, porque, de novo, o psicólogo não prescreve, mas a gente orienta dessa maneira. Da hora. Nossa, e essa questão, tipo, ainda mais no digital, que a pessoa é tão dependente de si mesma, e tem essa questão, né? Porque muitos falam assim, você quer trabalhar sem ter chefe, com liberdade geográfica, e tanto a liberdade de você não ter ninguém mandando em você, ter mais tempo com a sua família, tem os prós e os contras, né? Da pessoa ter uma rotina regrada, da pessoa ter ali todo o trabalho de seguir a risco que ela precisa ser feito. Você acha que a pessoa não ter, por exemplo, essa consistência psicológica para trabalhar e botar tudo na prática pode afetar muito? Certeza. Eu tenho uma frase que eu utilizava antes da pandemia, então eu jogava 3 anos atrás, que era assim, todo mundo queria ter essa independência, todo mundo queria trabalhar de casa, e eu sempre falei, trabalhar de casa é difícil pra caramba, porque você tem que ser muito mais organizado. Não, mas eu quero trabalhar de casa, eu quero independência geográfica, independência financeira, é o que eu mais ouço. Só que ele quer tudo isso, as pessoas querem tudo isso, obviamente com o resultado. Só que eles têm que lembrar que assim, o resultado, o dinheiro, ele te traz muitas responsabilidades. Então, como é que você vai querer muito dinheiro ou administrar a tão sonhada empresa, que a gente fala dentro do digital, e não ter responsabilidade? A responsabilidade, ela vai te tomar um certo tempo. Então, aquela disponibilidade de independência, igual o pessoal fala, quero ser nômade digital. Cara, você não vai ser no primeiro momento. Depois que você consolidar, depois que você vender a tua empresa, depois que você tiver vários passos, eu acredito. Mas num primeiro momento, isso é ilógico. E infelizmente isso vem como algo enraizado, como se fosse uma verdade. Não, eu comecei a vender aqui canequinha da Cartpanda, da Podcast, e, já posso viajar para onde quer, trabalho de onde eu quiser. Não, não é assim, gente. Agora, se for para você apenas se manter, aí com certeza. Né? O que eu não curto, entre aspas, eu falo que é o hippie de iPhone. O cara quer ser o beleza, mas ele tem um iPhone. Eu não tô nada pra ninguém. Cara, eu sou de boa, não tô nem aí, mas ele saca o iPhone. Não é assim, né? Daí posta que ele tô no Japa XPTO, que é um japonês capa garambão, uma churrascaria. Pô, não tá batendo essa informação. E eu trago muito isso pra uma realidade. Eu faço, todo mundo que está ou me procura, ter esse estado de consciência muito forte, porque é autorresponsabilidade. É um processo bem diferente. Mas aprendi isso por entender bem o digital, deixando isso bem claro. Porque sem você vivenciar o digital, não é fácil ter essa visão. Com certeza não. Até, tipo, nessa pegada, tipo, de home office, assim, que a galera, tipo, sonha muito. Tipo, tem muita gente, por exemplo, que, tipo, compra um curso com a ideia do cara falando, não, eu faturo milhões, você consegue, é meio fácil e tal. Tem muito iniciante que assiste a gente, então, tipo, eu acharia da hora se você conseguir dar uma dica, assim, tipo, o cara que vai comprar um curso, tá começando agora, tipo, como não se frustrar, tipo, rápido. Boa, como não se frustrar rápido é top demais. Primeiro ponto, é muito fácil, né, eu delegar ou passar para o outro a responsabilidade. Então, eu comprei o curso, eu assisti esse podcast aqui nosso, poxa, minha vida mudou completamente. Cara, não é assim. Sabe, existe todo um processo de maturação, como a gente está falando. Outra questão, né? Se eu comprei um curso, primeiro eu tenho que saber de quem que eu comprei, realmente quem foi aquela pessoa, o que ela traz, e fazer o curso inteiro. Porque as pessoas misturam também 1, 2, 3 cursos. A galera fala muito isso aqui. Daí, cara, ele não sabe para que vai, porque cada um tem uma história, cada um tem uma vertente. Assim, não é traduzindo uma receita de bolo que já foi feita numa época qual não é a sua, e se você vai seguir, você vai ter aquele resultado. O que a receita de bolo te orienta? A que se você seguir aqueles passos, você não vai ter um bolo queimado. Mas não significa que o teu bolo vai ser o melhor. Porque aquele bolo já foi feito. E quando eu trago isso, as pessoas entram em choque. Como assim? Bruno, então, quem falou que o digital ele é fácil? Quem falou você ficar horas atrás de uma cadeira, quando a gente brinca ficar na caverna, é fácil. Entendeu? Você pega as pessoas mais antigas, elas ficaram, não foi dias, não foram semanas, foram anos. E daí hoje você vê os resultados, você vê o cara bem, não sei o quê. Olha lá, comecei no digital com R$100 e fiquei milionário. Se isso foi há 5, 10 anos atrás, eu vou falar, pô, verdade. Hoje você não tem essa receita. Mais difícil, É bem mais difícil. Hoje você tem, inclusive as plataformas como a de vocês, elas te colocam já uma orientação. Então, assim, uma coisa que eu falo assim, pô, por que você não liga pro cara da plataforma? Né? Tipo, pra vocês de tirar uma dúvida. Eu comprei um curso. Tá, mas como que vocês funcionam? Não, o cara, ele ouve da plataforma, pelo curso, ele não sabe nem quem é o Fê, quem é o Léo, quem é a Cartpanda, não sei o quê, e de repente ele se inscreve.
Daí chega lá e fala assim, olha, você tem um X para sacar, ou você tem que ter uma regra. Como assim? Ninguém me falou. Totalmente instintivo. Só vai, né? A pessoa vai no automático. Então, liga pros caras, tá lá, beleza que os caras indicaram a Cartipanda, mas você entrou em contato, você viu, essa validação, ela é muito importante, que cai num outro cenário que hoje a gente está vivenciando, muito parecido com a depressão, que é praticamente o mal do século, que é a obesidade mental. Muita informação, fala bastante isso aqui. muito rasa, baixa criatividade e você vai na teoria do só vai. E quem só vai tem no defeito manada. Alguém foi, eu tô seguindo. Sim. E tipo, tem muito disso. E segue, tipo, a gente já falou em vários outros episódios, tipo, a galera segue, não, é isso, vou fazer só isso, tipo, não vou testar nada diferente, vou fazer o que o cara tá falando, porque se ele fez e ficou milionário, eu vou ficar também. Ô Léo, a gente tá falando de plataformas, não agora de plataformas de pagamento, coisa do tipo, mas a gente tá falando de uma Meta, que é o antigo Facebook, a gente tá falando de outras plataformas que elas caem. Sim. Você não tem pleno domínio sobre isso. E daí o cara, no curso, ele não começa falando assim, você vai abrir uma conta, entendeu? E ela pode cair. Ele só fala que você abriu a conta. Daí quando o cara faz tudo bonitinho, ele pega aquele único dinheirinho que tinha, ele colocou lá e a conta cai. Ele entra num desespero gigantesco. Por quê? Porque ele não foi nas entrelinhas. Sim. Não foi preparado Ele não foi preparado para isso. Ele foi da maneira rasa. Ele só foi no só vou. E é um público que hoje ainda chega para mim algumas pessoas desse tipo. A característica do meu público é um público que já está performando. A característica é um público que já está começando a ter um resultado diferenciado. Já quer buscar melhor, exatamente, do jeito que eu trabalho. Mas chega muita gente para mim nesse quesito. Doideira. É que hoje a gente vê o principal motivo da galera desistir muito é que acontece coisas tão pequenas e a galera se desanima muito fácil. Tipo, toma um bloqueio do Facebook. Vou desistir. E caiu, uma loja minha caiu, por isso e aquilo, vou desistir. Então, tipo, você vê que é um problema, é da geração, por que essa galera, tipo, desiste tão fácil, tão rápido? Será que é porque não tá acostumada com o digital? Tem alguma crença limitante? O que pode ser? Uma das bases dessa questão é a ansiedade, né? A ansiedade, eu quero tudo para ontem. Eu traduzo a ansiedade, que a ansiedade é você viver um futuro sem respeitar o presente. Então ele idealiza que ele vai ficar milionário em 15 dias, isso não acontece e ele trava. Ele idealiza que ele vai fazer tal coisa, não deu, e eu ouço muito disso. O cara, ele tá, tipo assim, ele me liga e fala assim, Bru, minha empresa tá péssima, tô com todos os problemas que você pode imaginar. Eu falo, mas há quanto tempo você... Uma semana. Bru, eu vou ter que fechar minha empresa porque ela não tá dando ROI, não sei o que. Beleza, e aí, como você tá fazendo? E há quanto tempo tá a tua empresa? 2 meses. Essa é uma característica muito forte do digital. Você pega um empresário, vocês pegam vocês... Né? Cara, quanto tempo levou para vocês chegarem onde vocês chegaram? Quantos vocês investiram? Quantas pessoas passaram? É diferente. Esse imediatismo, junto com a obesidade mental, faz exatamente esses erros. Então, assim, quando você está se preparando, quando você está buscando a aprender, realmente a estudar, você vai ver que para ter ROI, demora um pouquinho. Sim. Existem algumas fórmulas, mas pra que isso? Sim. Tipo, tem muita gente... tipo, o curso, de fato, ele é feito um negócio enxugado ali pra ensinar a galera. Mas, tipo assim, os problemas que o cara passou, tipo, que o cara resolveu, tipo, o cara não ter desistido. Tipo, a galera fala, minha loja é só boleto, mas, tipo, a maioria que reclama disso, eu não vejo indo, tipo, atrás de converter, tipo, liga no 1 a 1 e tal. Tipo, isso não vai estar no curso. Isso é uma parada que, tipo, o cara tem que ter o feeling, né? Na tipo, prática, né? A internet, ela você coloca nela o que as pessoas querem ver. Isso Sim, claro. Não é só o que você quer mostrar, é o que as pessoas muitas vezes querem ver. Então, você não vê na internet aquela pessoa com dor de barriga, você não vê o cara filmando quando ele abriu de manhã lá o notebook dele, né? O setup dele aparece que todas as contas caíram, ou que ele teve bloqueio de alguma coisa, ou ele teve a rejeição de alguém, que é o cashback, enfim, várias coisas. Essa parte raramente as pessoas falam. Só que isso é o que mais acontece. Então, se essa pessoa ela vem preparada para esse cenário, ela vai ultrapassar isso. Se ela entrasse em contato com vocês e perguntasse assim, Léo, Fê, cara, me dá um toque, existe isso realmente? Eu tenho certeza que vocês vão falar a realidade. E não é desmotivar. Não é que eu não estou querendo que o cara dê certo. Vocês estão sendo uma realidade. Claro. Vocês estão sendo transparente. E um curso, ele tem que ser vendável. Ele tem que rentabilizar para quem está fazendo. Claro. Então, o cara não começa falando, vou te falar que você tem que ter 10 lojas do mesmo produto para você ter resultado. Vocês sabem, quem tem uma loja apenas,
e se dá bem. Não existe. Uhum. Não tem como. Quem pega uma plataforma só de meio de comunicação, seja ela qual for, e aplica ali e se dá bem. Não. Sim. Não, é difícil demais. Então, Sim. poxa, quantos eventos vocês estão? Meu Deus. Simultaneamente, muitas vezes, porque eu sei porque, de vez em quando eu vou em um dia, em 2 eventos, eu encontro um e encontro o outro. Uhum. Eu falo, caramba, meu, como que vocês Tem que fazem? tá Vocês em perguntam a tudo, mesma coisa. Tem que participar. É, muito bom, né? Evento é muito bom, tipo, até parada, networking até pra você é uma parada muito boa, né? Porque, tipo, você atende uma pessoa, tipo, indica, então, isso também é uma parada que a pessoa tem que ser, porque tem muita gente que é muito, tipo, fechada, assim, né? Tipo, na dele, não gosta de conversar, não gosta de se abrir, não gosta de ensinar e tal, mas, tipo, é muito bom ter essa comunicação com a galera, né? Faz parte. Faz parte. O networking dentro de todas as áreas da vida, ele é essencial. Uhum. Nós não estaríamos aqui se a Sim. gente tivesse conhecido num evento, se a gente não tivesse começado a conversar, a gente já está numa amizade independente da empresa já há Sim. alguns anos. Sim. Isso desenvolve por quê? Porque eu estou em um lugar, manda mensagem. Eu estou aqui, vamos se encontrar, Uhum. vamos sair para jantar. As pessoas têm que entender que sim, existe sim a questão do trabalho, mas existe o eu. Sim. Né? Antes, quando a gente estava chegando aqui, que a gente estava falando, pô, você vai para tal evento, que a gente tem um evento junto esse final de semana. Pô, você vai se encontrar, vamos sair para jantar. Isso faz parte. Sim. Né? As pessoas focam muito só no trabalho. Uhum. O trabalho faz parte. Mas antes do trabalho vem o eu. Sim, então. Isso tem que ficar muito claro. Inclusive, o Bruno Vieira, fora do mercado digital, fora da psicologia, que tem vários. Você tem vários eus. Cada um tem vários eus também. Eu tenho o Felipe do marketing digital, eu tenho o Felipe do jornalismo, o Léo tem o Léo do marketing digital, o Léo. Então, tipo, a galera não sabe diferenciar muito bem, porque a gente fica naquela ideologia, pô. Os pais, principalmente. A gente vê vários pais aí falando, pô, meu filho só fica no computador, não faz nada. Aí o filho começa a ganhar dinheiro na internet, aí começa a quebrar a crença limitante verdade. de toda a questão do digital. Você tem uma... O que você pode falar pros pais que, pô, não sabe o que o filho faz no computador? Não sabe, tipo, tem essa crença, mas o que você aconselha, tipo, apoiar ou instruir, principalmente na questão do dinheiro e no financeiro? Como que ele pode ajudar? É muito fácil, né, você apoiar quem tá dando certo. Isso é regra da vida. O que eu falo pros pais? Porque inclusive tem alguns pais que me ligam. Aí é muito interessante essa questão. E eu falo, se você tem dúvida, pergunte. Chega pro teu filho, que tá lá no computador, manhã, o dia, tarde, muitas vezes até a madrugada, que tá te incomodando, senta com ele e conversa. O que você está fazendo? Me explica. Eu duvido que ele não vai explicar. Ele vai explicar. Muitas vezes ele só não explica porque vocês não dão abertura. Então, quando você passa a entender, não é uma questão de você gostar ou não gostar. É o momento dele. Então, assim, eu sou muito flexível com isso. Mas eu sou favorável que os pais entendem. Não fiquem pré-julgando ou rotulando. Meu filho não faz nada. Meu filho dorme até tarde. Cara, hoje uma pessoa que especificamente mexe com drop, ele vai comprar alguma coisa da China e não sei o quê, fuso horário diferente. Aí eu atendo muita gente que começa a fazer os pedidos 11 da noite e vai até 2 da manhã. Mas ele acorda a tal hora. Lógico, ele trabalhou até 2, 3 da manhã. Mas o pai não sabe disso. Então o primeiro passo é converse. Entenda antes de julgar. E depois vocês podem ter uma outra opinião. Porque pega as pessoas na minha época. A internet realmente não... rentabilizava. Sim. A internet, na verdade, na minha época, no começo, nem existia, né? Eu sou da época da conexão ainda de escada. Nossa. Do chiado. Do chiado, que fazia, não sei o que, culpava a tua linha, então você ficava só à noite. Cara, hoje não existe mais isso. Só que não é todo mundo que acompanhou essa linha do tempo vivenciando. Eu tive que aprender muito. Eu tive que, como eu falei no comecinho aqui, eu tive que me inserir nesse meio para entender como que alguém de 16, 18 anos conseguia ter um faturamento maior que um cara que tinha uma empresa com 100 funcionários. Sim. É bizarro, É bizarro. E acontece. Só que quando você não entende, vem várias analogias. Muitos pais questionam, sempre deslumbrando que a pessoa está fazendo algo errado. Então isso, inclusive, até atrapalha o desenvolvimento do adolescente. E, tipo, é uma parada que, às vezes, os pais mesmo, tipo, tem muito que pensa assim, tipo, internet, eu não sei nada, tipo, não vou me meter. Mas, tipo assim, tem coisa igual você falou, tipo, de que a pessoa não teve vivência ainda, que às vezes os pais poderiam até agregar. E, tipo, igual você falou sobre quando tá dando certo acreditar, tipo, é muito fácil, né? Dá tapinha nas costas. Olha que interessante. Léo, de um tempo pra cá, eu falo de uns 2 anos pra cá, muitos pais começaram a trabalhar com os filhos. Então, tem muito. Eu tem conheço muito também. hoje. Antes não tinha. Então, assim, hoje,
quando eu estou cuidando de alguém, ou até da empresa de alguns que eu cuido, ajudo a cuidar, né? Eu ajudo a cuidar, você vira border. Quem é tal pessoa? Ah, é meu pai. Ah, por que é meu pai? Ah, porque ele fazia tal coisa, ele ganhava X e aquele tem a possibilidade de ganhar 3 vezes mais. Então hoje tem pai ajudando no suporte, tem pai ajudando a minerar produto, tem pai ajudando inclusive na questão financeira, porque o pai que ele não tem uma experiência, Claro. ele não teve, tá? Tem pais, advogados ajudando a resolver outros tipos de problemas. Tá muito legal, mas Com isso é de um certeza. tempo pra cá. Sim. Né? E olha que interessante, o filho que estava na caverna, que não fazia nada, puxou o pai para estar na Entregando. empresa e tudo mais. Por isso que eu falo, essa analogia com o futebol me ajudou muito. Porque o futebol, muitas vezes é assim. Sim. O cara, ele desponta, ele começa a ter uma rentabilidade diferente, daí ele começa a chamar meu pai, minha mãe, tal pessoa, e o pessoal muitas vezes fala, é um erro. Não, não é um erro. Desde que você saiba gerenciar. Sim. Desde que cada um cumpra realmente o seu papel. Lá dentro da empresa eu não tô como seu pai, ou sua mãe, ou seu primo, ou seu amigo. Eu tô lá para executar um papel. E aí também é outra coisa que eu pego muito no pé. E hoje tá certo. Sim. Tipo, e essa parada de que muda muito, tipo, de 2 anos pra cá, por exemplo, assim, tipo, 3, 4 anos atrás, se você chegasse pro teu pai e falar, eu vou virar youtuber. Tipo, que porra é essa? Tipo, tá maluco? Hoje em dia tem pais, tipo, que influenciam os filhos a ser, por causa que uma vez que você tem resultado pra mostrar, é muito mais fácil, né? Isso, e, tipo, pra pessoa acreditar e apoiar. Faz a analogia do futebol. Há muito tempo atrás, quando a pessoa fala, quero ser jogador, eu sei porque na época do meu avô era isso. Nossa, não vai ter futuro. Olha, não vai ter não sei o quê. Pelo amor de Deus, é vagabundo. Não sei o quê. Daí quando despontava era... Então assim, de novo, o esporte ele ensina muito. Inclusive na questão de performance, de educação de tempo, de como você precisa se programar, como você precisa cuidar do teu corpo. Sim. Porque você é o eu empresa. Igual o Fê estava falando, existem vários eus. Ok, eu entendo o jeito que você colocou. Mas na verdade todos são Depende de um corpo só. de um corpo só. Então, quando o cara fala assim, porque eu sou assim, essa, tá bom, mas por trás de tudo isso, quem tá? Você. Então, por mais que você fale que tem 10 tipos de flip, não tem. Tem um. Sim. Entendeu? Que você sabe de fazer essa divisão e administrar muito bem. Sabe fazer esse gerenciamento, ponto. Top. É bem legal. Aqui no Brasil, a gente tem essa questão da cultura também, né? Você tinha falado, é vagabundo, é isso, é aquilo. Mas é questão cultural, né? A gente não vê resultado, então a gente tende a achar que é alguma maldade. Quantos aqui já não sentaram aqui e falaram com a gente, a pessoa achou, deve estar vendendo droga, deve estar roubando, deve estar fazendo isso e aquilo. E, tipo, tem gente, claro, que deve se sentir meio coagido com essa falta de maturidade dos outros. Tem alguma forma, tipo, da pessoa lidar com a opinião externa de quem não tá no digital, tipo, de forma melhor, pra ela saber lidar com esses preconceitos? Tipo, até se blindar de, tipo, não apoio e tal. Porque tem muita gente que desiste, tipo, meus pais estão falando que não vai dar certo, meus amigos estão duvidando, tipo, não vai dar, não quero, eu desisto. Bom, primeiro, pode procurar um psicólogo, isso ajuda bastante. Agora, tirando essa questão, basta você fazer analogias. Quem que vocês conhecem que chegou onde você coloca como ideal, que ficou ouvindo o que os outros falavam? Normalmente essas pessoas que se destacam, elas são tiradas como ou doidas, ou como loucas, ou enfim, vários adjetivos aí adentro. Só que, na verdade, eram pessoas que acreditavam no seu potencial. Eram pessoas que não são pessoas que acreditam num ideal. Então elas se tornam fora da curva porque elas não estão preocupadas com o que o outro está falando. Porque a partir do momento que você se preocupa com o outro, fala o que o outro pensa, você se coloca em segundo plano. E daí toda aquela energia, todo aquele potencial, você está já subdividindo ele. Então, infelizmente, isso é uma verdade. As pessoas precisam aprender a ser mais egoístas. E é o egoísta do bem. É o egoísta que você está pensando em você, para inclusive você poder ajudar mais pessoas. Eu falo muito que tem a teoria do avião, que é muito simples. E ela serve para vários aspectos. Quando você vai entrar no avião, comissário de bordo, aeromoça, enfim, fala o quê? Caso de emergência, máscara primeiro, em você ou no amiguinho do lado? Em você, e depois no outro. Mas as pessoas me questionam, Bruno, mas tá bom, você tá falando que eu sou egoísta. Então, daí a primeira pergunta, então por que quando você tá no avião, você não levanta a mão e fala, peraí, comissário, ou aeromoça? Não, tá errado, né? Pô, como assim primeiro em mim, depois no outro? Eu não, é egoísta? Não, ali você fica quieto, né? E essa teoria é muito certa, por quê? Você bem, você ajuda mais pessoas. Exato. Você mal, você precisa ser ajudado. E quando você precisa ser ajudado, primeiro, quem vai te ajudar? Você já não sabe.
Então, assim, as pessoas entram em choque quando eu trago algumas coisas, mas eu faço analogia, eu amo analogias, porque faz você pensar. Então, se você não concorda com essa questão, a próxima vez que a gente voar junto, eu quero ver você levantar a mão. Eu quero ver você não sei o quê. Cara, é igual. E essa teoria do avião é avião, para quem viaja de navio, para tudo é assim, você bem, mais pessoas bem. Você mal, você precisa ser ajudado. Sim. Virou um dependente. Você virou dependente de alguém. Tá? Então, quando você começa a pensar dessa maneira, você já quebra essas crenças limitantes. Legal. Cara, tem muito, tipo, jovem que você atende com certeza, tipo, que deu certo, era pobre, tipo, e literalmente não tinha muito nada e tinha tudo pra desistir e, tipo, fizeram acontecer. Tipo, mesmo até antes de te conhecer, tipo, te conheceram pra alta performance. Tipo, é a parada que a galera fala, o poder do ódio inconformado, né? Porque tem gente que, tipo, usa isso pra se vitimizar e usa isso como força, tipo... Pra potencializar. Tipo, existe alguma, sei lá, alguma técnica, alguma parada assim pra pessoa, tipo, fazer isso? Ou, tipo, é natural da pessoa e deu? Existe uma questão realmente genética, não tem como a gente menosprezar esse caminho. Existe, mas né? existem técnicas também que vão melhorar, né? Qualquer pessoa consegue se adaptar. O ser humano, ele é muito adaptativo. A mudança demora um pouco pra vir, mas a adaptação, ela vem rápida. Então, aquela pessoa que se vitimiza, ela entra no vitimicismo, ela acaba, na verdade, tendo efeito compensatório de eu tô mal, eu tô não sei o que, e todo mundo vem acolher. Recentemente até saiu um caso, não sei se vocês acompanharam, de uma mulher lá nos Estados Unidos, que ela teve um filho que morreu, daí todo mundo foi lá e, abraçou, fez aquele acolhimento com ela, porque, enfim, perdeu um filho, ela tinha 3 filhos. Daí, ok, beleza. Depois de um tempo, o segundo filho dela morreu. E o pessoal, beleza, vamos lá, todo mundo acolheu e caramba, 4. Só que daí a polícia começou a investigar. E antes que o terceiro filho dela morresse, eles identificaram que quem matou o filho foi ela. Porque ela começou a suprir uma carência que toda vez que o filho dela morria, ela precisa que por um período A galera ficava em cima. ela ficava como em evidência, todo mundo estava dando carinho, ia para casa, acolhia. Olha aonde chega a mente do ser humano. Tá? Bruno, mas você está falando já para uma patologia, mas eu estou entrando na questão do vitimicismo. E agora, tem pessoas que pegam essa dor e transformam em ação. Aí tem que saber onde você quer se posicionar, né? Que, como você mencionou, a força do ódio. É que é complicado a gente falar de ódio, mas eu falo assim, eu não aceito que eu estou nessa questão. Eu vou procurar me adaptar de maneira diferente. Isso não é pra mim. Quantas vezes a gente não ouve isso? Eu não nasci assim, eu quero tal coisa. Você tem que tomar muito cuidado com a questão de não ser ganancioso, tá? Mas você querer crescer, você ser ambicioso é muito bom. Eu falo muito para as pessoas, poxa, eu cheguei e eu queria comprar esse telefone. Comprei. O que normalmente a gente aprende desde pequeno? Fique satisfeito com o que você acabou de adquirir. Fique assim, qual é a característica de quem quer mais? Eu já comprei. Qual é o próximo passo? E a própria sociedade fala, caraca, esse cara não sabe nem agradecer o que ele tem. Não, eu tô já grato, eu já tenho, tá aqui, ó. Sim. Mas qual é o próximo passo? Sempre quer mais, né? Sempre quero mais. Né? Só que ele busca de uma maneira positiva. Ele não busca sacaneando os outros, ele não busca nessas vertentes erradas. E isso é algo que vai fazer também essa pessoa ser diferenciada. De novo, o esporte ensina muito isso. O que a gente ouve? Poxa, não tinha onde treinar, poxa, não tinha recursos, poxa, ok, mas não foi isso que impediu. Sim, isso fez com que o cara fosse, e ele galgou. E ele leva isso como algo positivo, e Sim, eu acho muito da hora isso do digital, muito massa mesmo, porque eu não vejo outro jeito, assim, tipo, meio que tão rápido e, entre aspas, fácil da galera conquistar o que conquista. Tipo, eu acho muito da hora ver essa história de gente que eu sei que é real, tipo, que não tinha nada, que, tipo, não tinha como, tipo, comer quase, e hoje em dia, tipo, anda de Porsche e tem milhões e sustenta pai e dá casa pra só mãe. ajustando, não é fácil. Não, sim, tipo, mas eu digo... É um processo árduo. Mas eu digo, tipo assim, por exemplo, se a pessoa resolve que quer, mas, tipo, quer seguindo uma faculdade e tal, é um processo muito mais demorado. A internet é muito rápida. Sim. Isso que eu digo, que eu acho que muito da hora que a galera, quem quer muito, tipo, consegue fazer, tipo, de forma mais rápida. Mais independente. Porém, eu faço uma analogia, desde que você falou. As pessoas muitas vezes falam muito do CLT, né? Eu quero o digital porque eu reprimo ou não quero ser o CLT. Só que quando você coloca na ponta do papel, o digital você trabalha muito mais.
Sim, não, com Nossa, certeza. Isso é uma coisa que as pessoas é Com interessante, certeza. porque elas metem o pau no CLT, mas não conseguem ver o quanto elas realmente trabalham. Então, olha que legal. A pessoa, na verdade, ela está potencializando. É igual o cara... na minha época tinha muito disso lá atrás. O cara fala assim, eu não dei certo aqui no Brasil, eu vou para os Estados Unidos, vou para um lugar. Daí o cara foi para os Estados Unidos ou para X lugar, dei certo. Só que ele chegava lá fora, ele não tinha amigo, ele não tinha não sei o quê, ele trabalhava pra caraca, literalmente quase 20 horas por dia. Daí ele falou, dei certo. E daí ele voltava pro Brasil, ele tinha os parça, tinha os amigos, e ele trabalhava 5. Não é que lá fora ele deu certo porque ele teve mais opções, ou lá é maravilhoso. A necessidade, cara, né, exatamente, também. porque ele se dedicou pra caramba. Real. O digital é isso. O digital, o cara trabalha de manhã, tarde, de noite, ele trabalha feriado. Ontem foi feriado. Eu atendi gente pra caramba. Eu nem sabia que era feriado Sabe? até um dia antes. Não, eu te mostro as mensagens. Bru, você vai ter normal, né? Vou. Porque você sabe, né? Digital pra gente todo dia é dia. Tem vários que eu recebi isso assim. Não muito, mas é real. É real. Um cara que tá no esporte, um cara que tá fazendo alguns jogos, sei o quê, ele é a mesma pegada. Sim. Ele não vai falar assim, olha, hoje é feriado, eu não vou treinar. Olha, hoje é feriado, churrascou. Não. Ele depende do corpo dele. Exatamente, ele depende do corpo, da mente dele. Muito, né? Já o CLT, não menosprezando, mas aí ele vive uma condição diferenciada. Ele foi lá, fez o que mandaram, chegou a sexta, sextou, chegou o feriado, estou de boa. Né? Por isso que ele acaba não performando como uma pessoa do digital. E tem a segurança, tipo, né, também. Que nem CLT tem, querendo ou não, tem tipo meio que uma ilusão, tem um pouquinho mais de estabilidade, né? Digital não, tipo, tem muita gente que fatura 1,5 milhão no mês, no outro mês 40 mil e 50 mil até que consegue engrenar de novo, tipo, e quem não tem a cabeça não vai conseguir, tipo, vai desistir. Vocês que estão por trás, bastidores, vocês sabem bem disso. Tem muita gente que fatura altíssimo e, tipo, some. Não volta e esquece. E lembrando, né, que faturamento não é lucratividade. Sim, tem É uma coisa que eu também bato ilusão muito no pé. com número, né? Eu faturei tanto, tá? E quanto você lucrou? Então, assim, para e pensa. E isso é um choque de realidade. Para muitos que eu cuido. Sim. Porque eles falam tanto de faturamento, e eu falo, esquece faturamento. Você tem que entender o quanto veio para você. O prolabore. Exatamente. Tipo, tem gente que tem ilusão de dash, né? Tipo, dashboard. Tipo, vê faturamento, faturando muito e, tipo, não calcula, não faz bota nada, no papel. Assim, não sabe nem quanto que tá... usa o dinheiro da empresa, o giro. Vocês podiam fazer uma coisa diferente, né? Lançar essas plaquinhas, uma segunda versão. Né? Lucro. Cara, vai explodir. É uma ideia legal de ter a plaquinha de faturamento e a plaquinha de lucro. Por quê? A gente começa a separar bastante essa pegada. Porque tem pessoas que realmente faturam muito alto, só que a lucratividade é muito baixa. Sim. E aí é onde elas mais assustam, porque elas têm que pôr muito dinheiro para fazer aquilo rodar. Quando dá um probleminha. E quando dá um probleminha, se torna um problemão. Agora, tem pessoas que eu acompanho que hoje tem um faturamento bem menos expressivo, só que com uma lucratividade que muitas vezes chega 3 vezes aquele cara gigante. Sim. Então o cara chega e fala assim, faturei 1 milhão, quanto que eu lucrei? Papo reto. Tem gente que chega pra mim e fala lá, 90 mil, é um baita número, tá? Mas, faturei 1 milhão, lucrei 90. E eu tenho caras hoje que eu acompanho, que a gente mexe muitas questões de métricas, que fala, cara, faturei 500 mil, quanto eu fiz? 200. Tem muito. E às vezes com recorrência ainda, tipo, todos os meses ele faz isso com consistência. Esse é muito legal. Esse papo que a gente está tendo aqui, ele é bem diferente. Não é todo mundo que tem peito para realmente... Cara, eu vou fazer uma imersão nisso. Eu vou me aprofundar nesse assunto. Porque é algo que todo mundo sabe, mas poucas pessoas querem ver. Sim. E é legal ter uma empresa como a de vocês que se preocupa com isso. Sim, total. A gente dá, tipo, tem muita cliente que a gente vê, a gente até, tipo, dá um auxílio, assim, sabe? A gente troca ideia, tipo, como é que tá o fornecedor? Faz o papel do psicólogo. Tipo, porque assim, até por questão da gente, segurança e tudo, mas, tipo, porque a gente não quer que o cara pare de faturar. Tipo, tem um interesse financeiro, mas a gente também, tipo, não quer que o cara se ferre. Então, tudo que tá no nosso alcance ajudar, a gente sempre passa para todos os nossos clientes. Então, é muito massa isso, que a gente também fideliza muito a galera, e porque é de fato uma preocupação, tipo, sincera, não é uma parada assim, tipo,
Vocês fazem um papel de educador financeiro, né? Vocês fazem uma regra. Eu sei porque muitas vezes chega para mim as reclamações. Eu quero matar tal lugar. E eu pergunto, mas por quê? Porque ele segurou tal coisa. Eu falo, mas você já entendeu por que ele segurou? Não, Bruno, eu quero matar eles. Tá bom, mas você fala que você quer matar de novo. Pensa, liga. É que é uma via de mão dupla, né? Um depende do outro. Não, e é legal porque a pessoa liga pra vocês e depois volta. Cara, eu tava errado. Por quê? Porque eles falaram pra mim que eles seguraram tanto que se eu não entendesse, no mês seguinte eu não ia ter pra fazer tal coisa. Fala, e aí, você ainda quer matar eles? Não, Bruno, verdade. O que é? É a impulsividade, é a ansiedade. E a ansiedade, ela misturada com o ego, cara, ela destrói. É uma péssima combinação. É uma bomba relógio. É uma combinação que vai explodir. Então é legal essa parte que vocês se preocupam. É bem difícil de lidar, assim. Nossa, muita gente ansiosa. E falando em ansiedade, principalmente quem tá iniciando, né? Que o pessoal acaba caindo nessa promessa de, vou enriquecer rápido, vou mudar minha vida em um mês trabalhando. Porque é o que é vendido muitas vezes pra eles, né? E pra quem tá iniciando, a galera quer resultado rápido. Beleza. Mas quando a pessoa, ela se sente, sabe, ela é desestabilizada porque ela cai na realidade. Então, por exemplo, vamos supor que o cara começou com a gente no digital, a gente aconselhou ele, falou com ele sabe o que tá fazendo, mas simplesmente não deu certo. A gente pode usar a analogia do jogador de futebol. O Fred, que jogou no Fluminense, se aposentou recentemente. O cara fez 16 peneiras, cara, pra passar em uma. Jogou na seleção, jogou Copa do Mundo. Por que agora no digital o cara que faz uma loja desiste? Deixa de lado. Mas a gente tem esse cenário pra todo mundo. A gente tem alguns cantores mega famosos que foram participar daqueles reality shows, reality e tudo mais. Show, esqueci o nome agora. É como se fosse tipo o Ídolos, The Voice. Não sei o quê, que mostra lá, o cara, você não está apto, zoado você não sei Nossa, o quê. ainda E sai metem o pau como... nele e o cara hoje é um ícone. Cara, ele é persistente. É um cara que, de novo, ele não está preocupado com o que os outros estão falando. Porque nada é do dia para noite. Isso é mito, isso não existe. Você planta para colher. E depende de como você souber aprender a semear, né? A cuidar dessa terra, você pode até colher um pouco mais rápido, mas existe um tempo de maturação. E é o que você está falando, vai aprender na loja, vai aprender na prática. A pessoa pode pivotar, sair do drop e ir para o infoproduto, pode sair do infoproduto e ir para produtor ou coprodutor. Nossa, a gente tem aí, pode ficar falando aqui horas, de meios dentro do digital. Agora, o que a pessoa não pode é não acreditar em si. Não tem a regra de que eu me dei bem acreditando nos outros. Eu me dei bem fazendo não sei o quê. Não, você vai se dar bem quando você acreditar em você. A sua maior motivação não é a motivação, é a automotivação. Motivação, ela acaba. Top. Eu brinco muito que o pessoal fala, Bruno, mas você bate muito que você não acredita em motivação. Eu falo, sim, a motivação é como se fosse essa caneca cheia de água. Eu acabei, acabou. E daí é onde o cara muitas vezes entra num processo de se questionar até depressivo. A automotivação, ela sempre está retroalimentando, ela sempre está mantendo esse copo cheio, sabe? Mas isso é difícil, isso desgasta. Né? Mesmo quando eu falo de agenda, normalmente chega alguém para mim e fala assim, mas eu ouvi em tal lugar que a agenda me engessa, que rotina é péssima, porque tal pessoa falou. Eu falo, não, a agenda é libertadora. A agenda, ela coloca você num patamar que você vai visualizar o que você está para fazer, ou o que você tem a fazer, em quanto tempo você vai fazer, e você começa a ter tempo. Tá? Basta ver que quando a gente se programou para estar aqui, o que eu falei? Gente, dá para ser tal horário? Dá pra gente almoçar em tal horário? Dá pra fazer tal coisa? Por quê? Porque tal horário eu atendo, tal não sei o quê. Caramba, eu arrumei tempo. Então, quem foi que minha agenda me engessou? Te organizou. Ela me organizou. Só que essa organização incomoda. Porque essa organização, para quem não é organizado, ela começa a mostrar que você se engana. Ela começa a mostrar que muitas vezes você tem tempo ocioso. E o tempo ocioso também cai numa crença do quê? Se eu estou desocupado, eu sou vagabundo. Se eu sou desocupado, eu não estou produzindo, né? Performando. Para, não é assim. Começa a montar, começa a respeitar o horário de almoço, começa a respeitar o horário de sono. Isso é importante. Criar uma válvula de escape. O cara trabalha... Eu cheguei a trabalhar com drop muito tempo. Tinha dias que, 12 horas e a gente passa voando. Aí a gente, 12 horas, mas falta tempo no dia. Parece que, o dia tá passando muito rápido, velho. Passa, nossa, eu não tô conseguindo produzir. Às vezes você produz, mas você tem a falsa sensação que não está produzindo. Você tá se ocupando. A pessoa acha que precisa estar em movimento para estar produzindo. Exatamente. Tem work smart, not hard. Tem que trabalhar de forma inteligente. Eu vejo muita galera que fala, nossa, trabalhei muito hoje, 20 horas.
tem gente que trabalha, tipo, 2 e produziu a mesma coisa. Exatamente. Então, é porque assim, produzir, qualquer um vai produzir, a partir você está fazendo algo. Performar não necessariamente. Sim, exato. Então, o que eu questiono muito é, não importa quantas horas você trabalha, e sim qual a qualidade de horas do que você está trabalhando. Sim. Então, assim, poxa, eu trabalhei 6 horas, você trabalhou 6 horas. Se você se ocupou nas 6 horas e dentro da minha eu performar 6 horas já é muito difícil. Uhum. Mas eu fiz praticamente 10 vezes o que você fez. Existem, de novo, estudos que mostram que 1h30 performada é mais do que um dia de alguém que se ocupou. Uhum. 1h30. Então, você imagina, se eu chego e falo assim, Léo, ou Fê, enfim, não importa, estou te contratando para trabalhar comigo. Você vai trabalhar 1h30 por dia. Pô, é o mundo ideal, né? Sim. É, mas, cara, você vai performar. Uhum. Entendeu? Agora, chega o cara e fala assim, não, deixa eu trabalhar 6 horas, mas eu vou tomar 50 cafés, eu vou ficar no banheiro, eu vou descer para conversar, eu vou ficar... Tá bom, mas quanto tempo realmente você performou? Sim. Sabe? Nada. Eu prefiro o cara de 1h30, óbvio. Uhum. Com full foco, né? Mas hoje isso também é uma questão que a gente tem que rever. Porque as pessoas mais antigas, elas estão acostumadas com horas de trabalho e não com qualidade das horas de trabalho. Então, aquilo que eu falo muitas vezes é se ocupar, trabalhar e performar. Tudo que você se ocupa, tira e traga esse tempo para você. Vai passear, vai fazer uma academia, vai ler um livro, fazer alguma coisa. Caramba, Bruno, você vai ficar incomodado no primeiro momento, mas você vai ver como isso é bom. O momento que você está trabalhando ou que você está performando é o que você tem que evidenciar. E por que eu coloco nessa sequência? Porque performar é difícil. Sim. Não é fácil, exige bastante treino. Porém, trabalhar já não é tão difícil. Se você começa pelo trabalho, na sequência você vai estar performando. Agora, se ocupar é péssimo. E a gente tem uma tendência total. E é muito fácil. Falsa ilusão que tá fazendo alguma coisa. É uma falsa ilusão que eu tô né? fazendo algo. Sim. Eu tenho um brother meu que hoje em dia tem um patamar de vida muito bom, elevado, tem muita grana. E, tipo, hoje em dia é mais suave a rotina, tranquilo, viaja, faz o que quiser e tal. Mas, tipo assim, ó, eu sei da rotina do começo. Então, tipo, eu acho todo mundo que tem muito resultado, tipo, sabe, abdicou muita coisa, com certeza, tipo, deu a vida por algum período. Sacrificou. Então, tipo, eu sei o quanto ele trabalhou, o quanto ele fez pra, tipo, hoje em dia tá desfrutando do que tá. E a galera acha que, tipo, ganha grana igual a vida que tem hoje. Tipo, não, ele ganha grana milhões por mês fazendo assim, ó, viajando. Mas, tipo, não é isso, pô, 20 horas lá, subindo campanha. Né? Tipo, ninguém vê, tá ligado? A pessoa só vê o lifestyle. É. Porque o lifestyle é o que vende. Não vê o background. Eu tô aqui, eu tô não sei o que exatamente. Agora, dá uma olhadinha nos bastidores. Olha às vezes, quantas vezes... E isso é uma outra questão que o pessoal me pergunta. Bru, mas se eu precisar dormir trabalhar bastante e não dormir muito no primeiro momento, você é contra? Eu falo, desde que seja um projeto, ele é maravilhoso. Cara, eu vou ficar 1 semana, 2, que seja 1 mês, tendo que me matar, entre aspas, para isso. Se for pensado, é top. Você não vai ouvir do Bruno aqui, psicólogo de alta performance, falando assim, não faça. Eu só vou falar assim, tá, mas você parou e depois o que a gente faz para compensar? Olha que interessante. Saudável, né? Você volta pra sua vida saudável? Volta. Tamo junto. Eu vou fazer de tudo. É igual um atleta que entra em competição. Sim, ele muda completamente. O cara vai... Vou ter 8 horas de Exatamente, sono, ele vai. Por mais que você queira regrar, você vai fazer um monte de coisa diferente. Mas qual é o X? Depois você volta para aquele patamar para cuidar do seu eu. As pessoas não fazem isso. Na verdade, elas não entendem como se deve fazer isso. Aí, quem entende, tem o resultado. E vem aquela frasinha que a gente adora. Teve sorte. Não, isso aí tem Cara, teve sorte. Não, cara, desculpa, existe um fator sorte? Existe. Tem. Real, existe. Mas essa sorte ela vai chegar muito mais perto de você quando você estiver fazendo o que é preciso, quando você tiver a sua autorresponsabilidade, quando você não terceirizar problemas para os outros. Mas, tipo, eu de todos os casos, assim, que eu acompanhei da galera, tipo, que mudou de vida, assim, foi, tipo, muito ralado no começo. Tipo, muito, muito, muito mesmo. E tem muita gente que, tipo, não tá disposta a fazer isso e vai achar que, tipo, mentira, não funciona. Porque a galera não tá disposta. Léo, mas hoje você tem recursos que facilitam essa vida. Vou voltar pro esporte. Lá atrás, um jogador, geralmente ele vinha de uma ascensão, né? Da favela, ele vinha de uma classe social muito baixa, não sei o quê. Hoje você tem jogadores que já vêm de condição totalmente diferente. Sim. Tá? Então, assim, esse cenário hoje, ele tá bem modificado. Então, assim, a pessoa que tá no digital, que ela quer se inserir para ter resultado, ela hoje tem recursos. Sim. Exemplo, existe Brunos da vida. Existem psicólogos, existem empresas como vocês, existem várias
modalidades Sim, que vão com certeza. assessorar para que essa pessoa tenha mais consistência, né, mais performance nisso. Agora, não é todo mundo que aceita. Sim. O tanto de integração que tem disponível pra galera pra ajudar É. e vai melhorando mais e mais, porque sempre vai surgir uma dor diferente no mercado. Vai que a tudo se sofisticação profissionalizando. do mercado é isso, né? Sempre vai ter alguém que essa empresa não faz isso, então eu vou fazer e vou bater nessa tecla. Sempre vai ter. Então, Sempre. cada vez o mercado tá mais Não, sofisticado. mas no digital, imagina, pro cara que já tem empresa física, pô, nossa, isso aqui é a tendência nova. O cara leva 1 mês pra se adaptar, 2 meses pra se adaptar. No digital, não. Ó, mudou isso aqui na plataforma, é amanhã, é agora. Aham. É um clique. Muito Um clique. rápido. Eu vejo isso muito na gestão de tráfego, né, local. Nossa. As pessoas que eu conheço que têm da minha idade pra cima falam assim, cara, eu sou da época da panfletagem. Sim. Né? O cara pegava e imprimia 10 mil papéis, ia lá pro farol, eu não sei o que, e levava... 9 mil pro lixo. Exatamente, 9 mil pro lixo, a pessoa enrolava pra caramba, mas enfim, ficava lá 2, 3 dias. Hoje o cara em um clique, ele atinge 1 milhão de pessoas. Aham. E tipo, É. sabe pra quem, Isso, idade, exatamente. gênero. E daí o pessoal fica Metrifica. louco, fala, cara, como assim? Isso é o digital, isso é o poder do É digital. absurdo. Tipo, cara, essa parada do panfleto, a gente já até trocou ideia com alguém aqui. Tipo, o cara ia entregar panfleto, ele tinha que entregar pra ganhar R$50, né? Então ele ia entregar pra todo mundo, 2, 3 grudados ali. Exatamente. Sai colocando no carro, sai tipo, colocando em qualquer lugar. Pega só pra ganhar grana. E, tipo, a taxa... E você não tinha nem como metrificar, tipo, a volta, o taxa de retorno disso conversão pra você. zero. Não... Tipo, você não sabia se tava funcionando ou não, você fazia porque todo mundo fazia. Hoje em dia você consegue ver, tipo, acesso, retorno, quem tá vendo, Tempo qual que ele foi na tua região, página. tempo. Nossa. Então a tipo, a tecnologia hoje em dia é absurdo. Até essa parada da exatamente. pandemia fez muita gente migrar pro digital, Com certeza. que tipo, não... Que era, tipo, contra. Eu tenho um amigo meu que ele tem restaurante e tal. Ele, tipo, não, iFood não funciona, não gosta, meu negócio é aqui, ó, restaurante e tal. Pandemia, tudo fechado. Abriu o iFood, fechou o restaurante e tá montando, tipo, quarta cozinha na minha cidade só de entrega. Porque, tipo, e os caras têm As crenças, né? essa parada assim, tipo, não funciona. E o cara não tinha nem tentado. Ele foi obrigado a tentar pra ver que funciona. Léo, eu sou prova viva. Uhum. Até tempo atrás eu não tinha Instagram. Então. Eu Mas falava assim, você tem que cara, ter, né? Pra que Instagram? Pra que canal no YouTube? Pra que não sei o quê? E quando você vai ver, você percebe que literalmente isso hoje, pra você estar inserido no meio, Não, tem... é um pré-requisito. Aham. Na minha época, o currículo era algo que você digitava páginas, fazia não sei o quê. Hoje, se você não estiver bem estabilizado dentro de um LinkedIn, se você não tiver em algumas plataformas, Apresentação, cara, tudo. esquece. É muito interessante essa adaptação que a gente está vivendo. Por isso que eu falo, o processo adaptativo ele é rápido. A mudança ela demora um pouco. Ela existe, mas demora. Mas esse processo adaptativo é maravilhoso. Sim. É que mudar dói. Mudar dói, né? Dói. As pessoas têm às vezes não é nem preguiça, mas a mudança dói, porque às vezes a pessoa... Vamos usar o esporte. Academia. A pessoa começa hoje, ela não vai ter resultado daqui uma semana, Fato. cara. Envolve alimentação, envolve rotina, sono, treino, que treino tá fazendo. Em qualquer área é a mesma coisa, Sim. cara. E porque existe um estudo que mostra que 80% das pessoas que começam a academia desistem nos 2 primeiros meses. Porque elas vão com o Exatamente. ideal que eu vou chegar na academia, depois de um mês eu vou estar sarado. Imediatismo. De 1 mês eu vou olhar todo mundo que tá lá e eu vou estar igual. Entendeu? Só que depois de 2 meses a pessoa tá com dor pra caramba. Aham. Tá se privando de um monte de coisa. E vai Exatamente. começar a ter o resultado geralmente no 2º pro 3º mês. O Uhum. que eles fazem? Tchau. Abandona. Abandona. Exatamente. Daí tem aquela teoria, né? Que pra você criar uma rotina são no mínimo 21 dias. Né? Uhum. A verdade verdadeira são 63. Que até a ansiedade disso, ela Aham. fez com que modificasse. Né? Então, existem alguns estudos que falam, tá, a partir de 21 dias, beleza. Mas se você pegar a essência disso, são 63 dias pra você pegar. Mas bastante você é tão Nossa, grande que quebra já pra um terço. tempo. É que a dor do arrependimento, né? Às vezes é maior que a dor de você fazer aquilo que tem que ser feito. É verdade. Então, tipo, o pessoal que tá no digital tem que ter essa maturidade. Inclusive você que tá assistindo a gente. Você tem que maturar na sua mente e blindar a sua mente, principalmente pra você ter aquele propósito e seguir naquilo até você conseguir chegar onde você quer chegar. Não vai depender da Caixa Panda, não vai depender do seu psicólogo, no caso do Bruno, não vai depender do tráfego pago do Facebook. Você tem que entender que depende de você. Depende do curso que você comprou. Que nem, a gente traz a galera que tem muito treinamento também. Então o pessoal fala, pô, o pessoal me pergunta, não, mas eu vou ter resultado com isso? Não vai ser eu. É o que a gente fala, a gente terceiriza a responsabilidade também. Sim. Então depende de você querer fazer acontecer. Se alguém chegou lá, você também consegue. Por que você não conseguiria? Ô, Fê, o psicólogo em si, ele não pode fazer nenhuma promessa. Tipo, você vai ter o resultado. Sim. O que eu falo pra todo mundo, depende de você.
Eu vou fazer de tudo para você obter o resultado que você quer. Uhum. Mas não depende de mim. E é interessante, porque eu também faço terapia, e eu também controlo a minha ansiedade, porque eu sei as regras do jogo, eu sei um monte de coisa. E a pessoa chega pra mim e ela não executa. Você já pensou como eu fico também? Uhum. Sabendo que o cara tem um potencial do caramba e ele tá jogando tudo aquilo no lixo, hoje eu administro super bem, porque eu sei que o tempo dele não é o meu. Uhum. Sim. Mas eu dou as regras. Então, uma das regrinhas quando a gente começa, que é a questão do sigilo, entre outras, eu não posso te prometer nada. Sim. Né? O futebol é muito assim, no vôlei. Nossa, Tá, mas se eu te contratar, você promete que a gente chega na final? Eu? Não. Não. Eu vou prometer que você vai ter uma qualidade de vida melhor, eu vou prometer que vocês vão ter um mindset Muitos fatores, diferenciado, eu vou prometer um monte de coisa que depende de vocês. Porque se eu fizer e vocês não aderirem, não vai adiantar Não. nada. Né? São tantas Eu queria muito que a psicologia fosse circunstâncias, assim, ó, toma esse remedinho aqui Se fosse Ó, assim, não, Tudo cara. precisa ser e feito. dentro da psicologia do esporte, dentro da teoria da psicologia comportamental, da psicologia breve, ela já é muito rápida. As pessoas comigo conseguem ver resultados a partir da terceiro encontro, terceira call que a gente chama Uhum. quando online. Online. Né? Então, poxa, já rápido pra caramba. Mas depende muito de cada um. o psicológico de cada um, inclusive das circunstâncias, né? Como que você vai prometer pro cara, por exemplo, ó, a gente usou muita analogia aqui do esporte, então vamos seguir nessa linha, porque, por exemplo, o cara contratou, você garante que a gente vai chegar na final? Depende do outro time, depende do campeonato, como vai estar, depende da data, da preparação física dos jogadores, da preparação física psicológica dos Sim, jogadores. Vamos controlar todos né? os fatores. Não tem como. E é aquela questão. A galera, principalmente do marketing digital, se preocupa muito com o que não tá no alcance deles. Porque é transferir a responsabilidade, é muito fácil. então. Eu joguei a responsabilidade pra Kart Panda. Cara, eu não dei certo porque a Kart Panda Checkout fez tal não coisa. O funcionou. checkout não funcionou. Eles me limitaram a tal coisa. Para, velho. Uhum. Se você já sabe disso, então crie algo para que você melhore esse cenário. Aí você se A destaca. solução e É. atrás Aí da você sai do solução. cenário padrão. Uhum. Aí você sai do efeito manada. Dessa pessoa que faz se destaca. Não. É amigo dos meninos lá. Uhum. Deu sorte. Não. É. Essa pessoa pensou fora da caixinha. E pensando nisso, pra você deixar uma mensagem final pra galera, o que você pode dizer pro pessoal que tá assistindo a gente, que faz drop ou tá na outra área do mercado digital, o que você pode dar de Geral. dica e de frase pro pessoal? Bom, primeiro que essa questão de que existem coisas fáceis é mentira. Uhum. Existe muito trabalho, existe inconsistência. E, num segundo momento, você precisa acreditar em você. Se você ficar na dependência de que o outro vai achar, vai te apoiar, você já está no caminho errado. Acredite no seu ideal. Acredite no que você quer. Uhum. E isso vai dar certo. Boa. Perfeito. É isso. Pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Já quero pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. A gente vai deixar o perfil do Bruno aqui na descrição do vídeo. Você pode deixar também seu comentário aqui pra gente saber qual foi o seu feedback sobre o canal e também sobre o episódio. Bruno, queria agradecer a você por ter participado aqui. Eu e o Léo, a gente fica muito feliz de ter você certeza, e outros mano. players aqui do mercado. Fico feliz de ter você como amigo, como parceiro, então muito massa. Obrigado por ter vindo, disponibilizar o teu tempo precioso aí e tamo junto. Não, gente, eu agradeço muito. De novo, como eu falei no início, é muito gostoso estar do lado tanto de pessoas como empresas que se preocupam com quem hoje trabalham com vocês. Tá? Isso é um movimento totalmente diferenciado, que faz com que a gente tenha esse orgulho de poder ter, além da nossa amizade, galgar um bom trabalho com todo mundo. Então, gente, Fechou. aqui tá uma empresa que, eu posso falar, eles investem nas pessoas. É isso. Valeu. Obrigado, Obrigadão. pessoal. Valeu. E, pessoal, até a próxima.